Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Hippocast, que agora é o novo nome aqui do nosso podcast, que por enquanto estava só como podcast da Indie Power, e por que não colocar o nome nesse podcast? Então resolvi colocar Hippocast, que seria o I de Indie e o PO de Power, o cast de podcast, né? Então... e nesse episódio eu quero falar um pouco sobre pixel art e freelancer. No último vídeo eu falei sobre venda de assets, o pessoal gostou bastante daquele conteúdo, inclusive tivemos alguns comentários. Eu vou aproveitar e já vou responder aqui. Deixa eu acessar, eu tinha até me esquecido sobre isso, mas deixa eu abrir aqui a gente poder falar sobre esse tema aqui. Então, no último episódio, que é vender assets pela internet, teve aqui o comentário do Mr. Muita Treta, que ele também, deixa eu deixar aqui, que ele também faz parte do nosso grupo, se eu não me engano é ele mesmo, faz parte do nosso grupo do Discord, lá dos nossos alunos. É o grupo fechado dos alunos do curso de Pixel Art. Eu vou deixar, inclusive, os links aí para caso você queira conhecer o nosso curso e queira fazer parte também. Então ele comentou, esse foi um tema muito interessante, de fato é um tema bem interessante, o pessoal, até no grupo do Discord o pessoal pedia para falar mais sobre esse assunto. Temos também aqui o comentário do Romilton Peixoto. Ele diz o seguinte, se tem uma coisa que eu posso recomendar é que a pessoa estude e venda o resultado, sem medo de ser genérico. Você vai ter espaço para fazer originais, mas o começo não é a hora. E realmente, de fato, ainda mais quando a gente fala sobre venda de assets, de fato, o ideal é começar com algo mais generalista, mais genérico, que possibilite mais opções da pessoa editar. Até porque você fazer algo bem trabalhado para quem está começando é mais difícil, né? Eu acho que, e ele continuando, né? Eu acho que o maior problema com quem quer trabalhar com arte é que a pessoa não encara a coisa como um trabalho, no sentido de que no começo você vai ter que fazer a mesma coisa que todo mundo faz, a mesma coisa que é chata, que é simples. E isso é em qualquer área, né? Porque qualquer área que você vai entrar, às vezes você quer fazer uma coisa extraordinária, revolucionária, e o que funciona mesmo é o básico, é o arroz com feijão. E utiliza-se até esse termo, né? É o arroz com feijão, porque é uma coisa que todo mundo come, passa ano, sai ano, é o cardápio que está no prato da maioria dos brasileiros, né? É o arroz com feijão, sempre está ali presente. E na vida profissional é isso também. Você pode querer fazer coisas incríveis, mas o que vai vender, o que vai funcionar sempre vai ser aquele básico mesmo. Deixa eu ver aqui onde que eu estava. Tanto para aprender, assim, deixa eu ver aqui, é chata que é simples. Mas você precisa passar por esse processo, tanto para aprender quanto para conseguir contatos e para desenvolver o hábito de trabalhar. Que é trabalho, sim. Essa coisa de que a arte precisa de uma inspiração milagrosa é besteira. Criatividade é importante, mas é uma ferramenta que você tem que desenvolver para acrescentar ao trabalho e não o contrário. E se não, aí eu não entendi aqui, fica à mercê da boa vontade. Aí fica que nem a pessoa que quer emagrecer sem comer direito e sem fazer academia. Bom, concordo com isso aqui mesmo. Principalmente essa parte aqui da criatividade. Muitas vezes a pessoa acha que para fazer um trabalho extraordinário você precisa ter uma criatividade além do normal para criar bons personagens, bons cenários. E não é bem assim. Se você for esperar que surja aquela ideia magnífica para só então você
tirar essa sua ideia e colocar ela na prática, você vai passar a sua vida inteira e não vai fazer nada, porque ideias criativas não vão surgir do nada, vai dar um estralar de dedos e surgir algo criativo. A criatividade é uma coisa que você meio que desenvolve e que você utiliza ferramentas para estimular ela. É um processo técnico, não é uma coisa que você está sentado e surge do nada. Se eu for pegar aqui e for criar um personagem da minha cabeça, por exemplo, não vai sair nada. Eu precisaria passar por um processo criativo, um processo técnico que me dê ferramentas e recursos para eu poder criar algo que seja interessante. É por isso, por exemplo, que existe processos como design de personagem, concept art, que são técnicas, são métodos que te levam, como se fosse um passo a passo que você segue, que o resultado final vai ser algo mais, digamos assim, criativo, só que é algo que não surgiu do nada, você foi construindo, é um processo construtivo. Então você começa sem ter ideia nenhuma e você, através desse processo de concept art, de design de personagem e tudo mais, você chega no resultado que você quer. Mas isso seria um assunto para ser abordado em um outro episódio. É até um tema interessante, né, sobre desenvolver a criatividade, concept art, design de personagem, todo o processo que envolve essa área. Mas o que eu quero dizer é que nada surge do nada. Então, obrigado aí pelo comentário também, Hamilton Peixoto. O César Leigos falou: ótimo vídeo, irmão, eu tenho uma dúvida. Caso eu esteja querendo criar um asset, qual o tamanho da imagem que eu devo criar para vender? 500 por 12 por 500 por 12, 1024 por 1024. Bom, César, isso depende muito, porque isso a gente está falando, por exemplo, de personagens, estamos falando de tilesets, de cenários, depende muito. Por exemplo, quando se trata de tilesets, a gente não olha muito o tamanho da imagem como um todo, né? Porque o tileset ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, vai depender de quantos tiles tem, quantas variações e recursos tem dentro daquele tileset. Mas, quando se trata de tileset, o que a gente analisa é tamanhos dos tiles. Que pode ser, por exemplo, 8x8, que é um tamanho bem pequeno, inclusive, e que funciona bem com jogos com uma pegada Nintendo 8 bits. Pode ser 16x16, que é o tamanho que eu gosto de trabalhar, que já tem uma pegada mais 16 bits, Super Nintendo, Mega Drive. Você vai ter algo semelhante a isso, quando você trabalha 16x16. Você pode também trabalhar com 32x32 pixels, os seus tilesets. Isso falando de pixel art. Que aí já teria mais detalhes, cada tile, e vai passar um aspecto de jogos de Neo Geo, de jogos em pixel art de PlayStation ou jogos em pixel art mais detalhado. Então, eu acho que quando se trata de tileset, o limite seria 32 pixels. Quando você já entra no 64x64 pixels, aí a gente já está trabalhando com uma resolução mais alta, que não é tão comum para pixel art e que seria mais comum para, por exemplo, pintura digital. Você vai fazer um tileset com uma pegada de pintura digital e não pixel art. Aí, 64 pixels por tile, daí para frente já funcionaria bem. Pixel art, no máximo 32x32, eu acho que já seria interessante. Mais do que isso, talvez vai perder um pouco o aspecto da pixel art, mas ainda é possível. Quando se trata de personagem, depende muito do estilo. Por exemplo, eu costumo pensar sempre na resolução do jogo. Por exemplo, se eu vou fazer um jogo com uma pegada retrô, Super Nintendo, Nintendo 8 bits,
Eu vou trabalhar com uma resolução, vou pensar num jogo que tem uma resolução de no máximo 200, no máximo não, que pode variar um pouco, mas seja em média 240p, ou seja, 240 pixels de altura. Eu falo só da altura porque a largura depende muito do aspecto da resolução. Se vai ser widescreen, se vai ser aquele aspecto mais quadrado, se vai ser ultra wide. Então a largura eu não considero muito, porque depende muito. Mas a altura, 240p, por exemplo, é a resolução de um jogo padrão ali, 8 bits, 16 bits, que é com essa pegada, né? Até alguns jogos 32 bits já ainda tinham essa resolução em pixel art. Então, pensando assim, eu iria pelo seguinte caminho. Eu defino o tamanho da minha tela de jogo e aí eu vou fazer os personagens e os elementos com base no tamanho que eu quero que eles apareçam dentro dessa tela. Se eu quero um personagem grande, então eu vou criar ali meu documento com o tamanho da tela do jogo e aí eu vou criar meio que um bloco do tamanho que eu quero. E aí eu vou desenhar o meu personagem dentro desse bloco. Porque aí eu sei se o meu personagem vai estar pequeno, se ele vai estar grande, com base naquela proporção. Porque tamanhos de assets é uma coisa relativa com base no tamanho da tela da resolução do jogo. Um asset ele pode ser pequeno demais para determinados jogos ou ele pode ser grande demais para determinados jogos. Então depende muito. Depende do tamanho da tela que você está trabalhando. Então é algo que varia um pouco. Deixa eu beber uma água aqui. Então a minha recomendação é você partir da resolução que você quer trabalhar. Esse seria um bom caminho, porque o tamanho do asset vai ser uma coisa bem relativa. Esse, inclusive, é um problema da pixel art, porque quando a gente vende um asset, né? Porque às vezes o asset que você está fazendo não está exatamente na resolução do jogo. Aí a pessoa que compra às vezes pega, aumenta o asset, aí perde a proporção de pixels, já não fica tão legal. Mas é sempre bom partir ali de uma resolução ideal para aquele jogo. Depois o Magi575 perguntou: para quem é intermediário na pixel art, vale a pena vender assets? Sim, vale a pena. Essa questão de intermediário, iniciante ou avançado, isso é uma coisa que, em termos comerciais, digamos assim, é bem relativo. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa começou a criar pixel art e está fazendo isso há um mês. Só que o nível que ela está, ela consegue às vezes fazer uma arte que um cliente precisa. Então, independente dela ser iniciante ou não, às vezes ela tem sim capacidade de fazer algo que uma determinada pessoa precisa. Ela não vai fazer pixel art avançada, logo ela não vai atender pessoas que precisam daquilo. Mas ela consegue fazer algo de qualidade com o pouco conhecimento e a pouca experiência que ela tem. O que ela não pode é querer fazer algo que extrapola demais a qualidade que ela tem, que ela consegue executar, e tem que se manter ali naquilo que ela consegue fazer. Então dá para sim vender assets como intermediário e até como iniciante. O importante é que você se limite às suas capacidades, porque se você for tentar fazer algo que é complexo demais e não tem essa capacidade, vai ficar ruim. Mas às vezes, se você for fazer algo mais simples, você já consegue fazer algo muito bom. Então, às vezes é melhor você fazer algo muito bom
dentro de um campo mais simplificado do que fazer algo meia boca ou ruim ou algo muito complexo. Então, se você não tem, por exemplo, muita experiência, ao invés de você, por exemplo, fazer cenários ou personagens mais complexos, com muitas cores, com perspectivas mais elaboradas, animações mais complicadas, simplifique mais. Ou seja, traga esse projeto que você vai fazer para vender a um nível abaixo daquilo que você está. Então, ao invés de trabalhar com muitas cores, trabalhe com menos cores. Ao invés de trabalhar com altas resoluções que vão demandar mais detalhes, trabalhe com resoluções menores que vão exigir menos detalhes, vão exigir animações mais simplificadas. E quem sabe trabalhar em algo mais até minimalista. Menos cores, forma simples, e assim você consegue fazer um trabalho bom com algo simples. Ou seja, você vai fazer um nível de trabalho, mas você tem um nível, você está num nível acima. Logo, você consegue dominar aquele trabalho que você está fazendo. Se você for fazer um trabalho que está acima de você, o trabalho vai te dominar e você não vai conseguir. Você tem que estar sempre a um passo além do trabalho que você está fazendo. Eu não vou entrar em assunto de, por exemplo, ter que porque é importante a gente sair da zona de conforto, a gente buscar fazer coisas novas. Isso é importante. Só que isso a gente faz quando a gente está estudando. Existe uma diferença de estudar e uma diferença de trabalhar, executar algo profissional. Você não pode ter a mesma ousadia que você tem nos seus estudos na sua parte profissional, porque senão você pode acabar pegando trabalhos que estão muito além daquilo que você é capaz de fazer, e você pode acabar prejudicando a sua imagem profissional. A gente faz isso nos estudos, na prática, no nosso aprimoramento, mas a gente só executa profissionalmente aquilo que a gente garante. Você não pode garantir para um cliente algo que você não tem capacidade. Mas, voltando aqui para o assunto do Mage 575, dá para vender assets como intermediário sim, desde que você faça algo bom nos limites que você tem capacidade. E evitar extrapolar, querer fazer demais sem ter aquela capacidade. Mas dá para trabalhar, fazer algo bom e simples, com qualidade e que vai conseguir vender. Então, beleza. Então, tá aí os comentários respondidos e assim a gente vai para o nosso tema. Eu espero que, mesmo tendo fugido um pouco do tema e ter voltado lá naquele assunto, tenha sido produtivo. Já tem bastante tempo aqui, né? 18 minutos, então vamos ter que correr um pouco. Então, beleza. O tema de hoje é freelancer. Freelancer, o que é? Freelancer é o artista ou a pessoa que executa trabalhos de forma mais esporádica para diferentes clientes. Não precisa ser trabalhos esporádicos. A pessoa pode trabalhar como freelancer full time, ou seja, tá o tempo todo trabalhando como freelancer, como um artista independente. O freelancer nada mais é do que um profissional livre, digamos assim. Tem gente que o termo freelancer passou até a ser utilizado às vezes como é um bico que a pessoa faz, é um freelancer e tudo mais, mas não é bem assim não. Tem muito freelancer que trabalha full time e é o seu trabalho principal. E não é um bico que ela faz esporádico, ela trabalha dessa forma, ela executa trabalhos para outras pessoas. É um profissional livre, que é o que chamava-se profissional liberal antigamente, né? E pode ser qualquer profissional, né? Se você for olhar, daria para se chamar um advogado, um engenheiro, algo do tipo, como freelancer, caso ele tenha sua própria agência ou trabalhe de forma independente, é como se fosse um freelancer. Então, o artista ele pode ser dessa forma também.
Ele pode executar trabalhos para os outros sem ter vínculos profissionais com aquela empresa ou com seus clientes. Ele tem seus clientes e executa os trabalhos. Basicamente, é isso que é um freelancer. E você pode trabalhar como artista freelancer, que é diferente de você trabalhar contratado. Quando você trabalha como freelancer, você corre atrás de seus clientes, executa o trabalho e tchau. Tchau para o seu cliente e passa para o próximo cliente. Você não fica preso a uma empresa específica. Para você trabalhar como freelancer, é muito importante que você desenvolva um estilo para que os seus clientes saibam exatamente o que esperar de você. Uma pessoa que trabalha com uma pegada retrô e é especialista naquilo, é o estilo dela. Quando o cliente chega para abordar aquela pessoa, para contratar, o cliente sabe exatamente o que esperar daquela pessoa. Se é pixel art, se é um trabalho mais tradicional, se é uma pegada mais vetor, se é ilustração, se é animação, se é algo voltado para games, se é algo voltado para publicidade. Então, quando você tem um estilo, fica mais fácil do cliente saber exatamente o que esperar de você. E caso chegue um cliente que não tem nada a ver, ele nem vai nem procurar. Suponha que você está postando coisas de pixel art, por exemplo. Não vai chegar um cliente perguntar para você se você faz retratos em desenho a lápis, por exemplo, porque não tem nada a ver com aquilo que você está postando, não é o seu estilo. Ou perguntar se você faz caricaturas, por exemplo, em vetor. Isso não vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas é menos provável que isso possa acontecer. Então é importante você ter um estilo, e desenvolver o estilo é algo que leva tempo e requer experimentação. Depois eu quero fazer também um episódio sobre isso. Depois eu tenho até que anotar possíveis temas, né, de episódios aqui que eu posso falar. Mas desenvolver um estilo já é algo que já dá pano para a manga do que a gente pode falar. Depois eu quero falar um pouco mais. Eu acho que eu até falei em um episódio passado sobre essa questão de desenvolver um estilo, e é importante para você que quer ser um freelancer, porque isso faz com que você tenha um portfólio seguindo uma linha. Um portfólio muito variado não é muito interessante, porque isso dissipa muito o interesse do seu público e acaba sendo difícil você alcançar exatamente o cliente que você quer, quando você tem uma variação de estilo muito grande. Então tenha um estilo definido, siga esse seu estilo para que você possa ser mais assertivo nos clientes que você vai prospectar e que vão aparecer, que vão te contatar, tudo mais. Outra coisa importante é ter conhecimento de suas facilidades e também de suas limitações, que entra no que eu falei no início, respondendo ali o comentário do nosso seguidor, que é a questão de você saber exatamente onde você pode pisar e onde não. Porque se você sabe que você não é tão bom assim, por exemplo, para fazer pixel art animado isométrico, animações em pixel art de isometria, você tem que saber que você não tem essa habilidade para fazer isso, logo você não vai pegar trabalhos relacionados a isso, porque vai ser um tiro no seu próprio pé, sair pegando tipos de trabalhos que não é ali aquilo que você domina. Quando a gente estuda, como eu disse, é importante a gente experimentar coisas novas, sair da nossa zona de conforto, mas na hora de trabalhar, prestar um serviço, é bom que você fique bem na sua zona de conforto, bem naquilo que você consegue fazer. Porque dessa forma você consegue fazer com mais velocidade, entregar de forma mais rápida e com qualidade. Se você fica saindo muito da sua zona de conforto como freelancer,
Provavelmente você vai demorar mais para entregar, porque você vai ter que ficar estudando, pesquisando, ajustando o trabalho mais vezes. Então demora para entregar e também não fica com tanta qualidade assim. Então você vai fazer um trabalho demorado sem tanta qualidade. E isso pode prejudicar a sua imagem como profissional, sem contar que um trabalho demorado, se você não cobrou por esse tempo, e quando você faz algo que você não domina, não dá para cobrar muito, porque existem chances do resultado não ser bom e não ser a tempo, então você acaba correndo o risco de ter um prejuízo, né? Porque você não está cobrando tanto, está demorando e o resultado não vai ser, pode ser que não seja tão bom, porque você está fazendo algo que não domina e você pode acabar perdendo um cliente. Quando você faz algo que você domina, o que é melhor você falar não para o cliente, falar, ó, essa aqui não é minha área, se você precisar de tal trabalho, eu faço, mas isso aqui não é a minha área, como você pode ver no meu próprio portfólio, por isso que um portfólio com o estilo que você faz, com o tipo de trabalho que você faz é importante, porque você mostra ali, olha, o meu trabalho é essa linha aqui, eu faço essa linha, nesse estilo, nesse tipo de trabalho. Esse que você quer, eu não faço. Já foge daquilo que eu sou capaz de fazer hoje. É melhor você ser sincero e ganhar pontos com esse cliente, porque você fala, não, pode deixar que eu faço isso aí, eu tiro de letra. E aí você demora para entregar, enrola e entrega algo mal feito. É igual aqueles pedreiros que você pede para fazer uma coisa na obra, eles falam, não, pode deixar que isso aí eu instalo fácil, em um dia tá pronto. Essa técnica aí eu domino. Já ouvi falar, já aprendi, isso aí eu faço tiro de letra. Aí a obra enrola, demora, se estende e o serviço não fica bem feito e você paga caro. Porque às vezes não domina, chegou lá e fez um trabalho mal feito. Então não faça isso. Trabalhe com aquilo que você domina e entenda suas limitações. Entenda aquilo que você tem mais facilidade e mais dificuldade. Eu tenho dificuldade em fazer certos tipos de animações, por exemplo. Animação de efeitos, por exemplo. Então foca em cenário. Suponha que você é excelente em cenário, mas não é tão bom com personagens. Então foca em criação de cenários. Se torne especialista em cenários. Estude personagens também, mas na hora de executar, vender o seu peixe, não vai vender que você faz personagem. Venda que você faz cenários, tilesets incríveis, cenários profundos, backgrounds magníficos, tudo mais, mas tudo dentro daquilo que você domina, que você tira de letra. Outra coisa importante é entender o tempo que você leva para fazer cada tipo de arte. Por exemplo, quanto tempo você leva para criar um personagem, animar um personagem com tantos frames? Quanto tempo você leva para criar um tileset de um jogo, de um cenário de plataforma? Quanto tempo você leva para fazer um background com tantas camadas de efeito parallax? Então é importante você ter em mente o tempo que você leva para fazer cada tipo de trabalho, porque isso vai te ajudar a precificar, porque toda precificação de trabalho é feito a partir do tempo. É uma relação entre o tempo que você leva, a dificuldade para fazer e a sua experiência para fazer aquilo. É meio que uma relação entre esses elementos. Porque um trabalho que vai exigir mais experiência, um trabalho mais elaborado, por exemplo, ele vai exigir mais tempo. Só que
A pessoa que é inexperiente vai precisar de mais tempo ainda, e a pessoa que é mais experiente vai executar com mais velocidade. Isso é um trabalho elaborado. Então, são esses fatores que você tem que ter em mente. Tempo de execução, complexidade do trabalho e a sua experiência. Porque cada um desses fatores podem gerar resultados diferentes. Um trabalho complexo, uma pessoa inexperiente e pouco tempo vai ficar ruim, não vai chegar naquela qualidade. Uma pessoa experiente, um trabalho complexo, já consegue fazer esse trabalho com menos tempo. Uma pessoa experiente, um trabalho simples, ela faz aquilo muito rápido. Então tudo isso tem que entrar no cálculo, além de outros fatores, para você estipular o preço da sua hora de trabalho. Então você tem que entender o tempo que você leva para criar cada tipo de arte, para você ter uma noção do quanto cobrar. Outra coisa importante é ter uma tabela de preço base. Por mais que cada trabalho seja uma situação diferente, é bom você ter ali uma base, porque o que acontece? Às vezes a pessoa quer fazer um orçamento. Aí você fala, tem que sentar, tem que conversar, tem que fazer uma reunião para eu te fazer um orçamento, porque eu tenho que ver resolução, quantidade de cores, isso, aquilo. Existem grandes chances de você perder cliente se você tiver um processo de orçamento complexo. O que o cliente quer é um processo de orçamento simples. Se você tiver uma tabela de preço, melhor ainda. Porque o cliente, ele quer fazer o orçamento com várias pessoas. Se ele tiver que sentar, ficar meia hora com você, ele vai até desistir. Não, vou fazer o orçamento com outra pessoa. Quem me der o orçamento de forma rápida, eu fecho. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Não sei se tem muito tempo, mas foi basicamente uns meses, algumas semanas atrás. Eu tinha que fazer um móvel planejado aqui na minha casa. Então eu pedi orçamento, mandei as medidas e tudo mais e pedi orçamento para várias pessoas. Boa parte dessas pessoas que eu mandei o orçamento, elas começaram meio que, eu preciso ir aí para ver como que é. Eu preciso de tal coisa para saber, precisa disso, daquilo. Essas pessoas eu já fui descartando. As que já me passaram, fica em média tanto. Pronto. Eu já sei ali, já me dando ali, eu passei as medidas, passei as informações, a pessoa já chega e me fala, fica em média o preço tal. Isso, para mim, já foi o melhor. Eu já peguei ali os fornecedores que já me deram uma média de preço logo de início. E já falaram, a média do preço é tanto, mas para eu ter o preço exato eu preciso ir aí. Beleza. Ok, já me deu uma média. É melhor do que ficar ali no escuro sem saber, eu não faço ideia. Eu tenho que fazer uma reunião de 1 hora com o cliente, com o fornecedor para poder saber o preço daquilo e ter uma base. Então tem uma tabela de preço. Você não precisa necessariamente divulgar essa tabela de preço. Deixa ela ali com você se você quiser. E aí quando a pessoa falar, eu preciso de um personagem. E aí você pode só perguntar que tamanho que é o personagem. Tanto, fica em média tal preço. Preciso de um personagem com animação. Personagem animado é tal preço por cada animação. Aí você dá exemplo. Se for tantas animações, tal preço. Se for tantas animações, eu posso te dar um desconto. Se você for uma animação só, preço X. Se você for 2 animações, preço X com tal desconto. E assim você vai fazendo sua tabela. Se for um tile set, com tantos tiles de tal tamanho, o preço é tal. Se for um tile set com tantos blocos de tal tamanho, o preço é tal.
Se você for fechar um pacote de 3 tilesets, tem um desconto de tanto. Então cria sua tabela de preço com descontos, tudo mais, porque isso facilita para fazer orçamento e é bom para o cliente quando você já dá um orçamento logo de cara e ele já pode pegar o seu preço e já sair comparando com outros. Se você enrolar demais, o cliente vai achar outras pessoas que já passam o preço, vai fechar com outros e você vai ficar ali esperando o cliente fazer a sua reunião. Então tenha a sua tabela de preço, de preferência até divulgue essa tabela, deixe ali no seu site, nas suas redes sociais, na sua página. Se você puder criar um site onde você tem ali todas as tabelas de preço, também é bom porque a pessoa que for te procurar ela já tem uma ideia do preço que você cobra para fazer cada tipo de trabalho. E outra coisa importante, faça contratos com 50% do valor logo na entrada. Se a pessoa fala, mas às vezes você pensa, eu estou começando agora, não quero mexer com contrato, faça contrato. Independente se você está começando, se você é intermediário ou o que for. Faça um contrato simples, nem que seja simples, mesmo que não seja formalizado no cartório, porque às vezes também o preço de você registrar um contrato no cartório e imprimir a papelada vai ficar mais caro do que o próprio trabalho. Mas independente de ter, pede para a pessoa nem que seja enviar um e-mail para que seja utilizado em casos você precise cobrar legalmente. Se for um trabalho grande, caro, aí vale a pena você fazer um contrato formal, colher assinaturas. Se for um trabalho pequeno, você pede para a pessoa só mandar um e-mail formalizando, porque isso já pelo menos serve de alguma coisa em termos judiciais. Mas independente do preço, se for um trabalho de R$10 que seja, peça 50% antes de começar. R$5 já na entrada. Então, metade do preço já tem que ser na entrada. Por quê? Acontece o seguinte, às vezes o cliente pede para você fazer uma coisa, aí você faz, aí ele desiste no meio do caminho. E isso já aconteceu comigo. Eu já fiquei, eu acho que 2 semanas fazendo um projeto para o cliente, fazendo várias alterações, inclusive, porque eu fui ingênuo, eu deveria ter, inclusive, estipulado a quantidade de alterações que eu ia permitir. Foram feitas várias alterações e aí no final o cliente falou, eu quero que muda isso e aquilo. Eu falei, não, mas para mudar isso tem que começar o trabalho do zero e aí eu teria que cobrar um adicional. Aí depois disso, o cliente sumiu. Depois de 2 semanas de trabalho. Não era trabalho de pixel art, era um trabalho de escultura digital, que era para fazer uma imagem sagrada e que seria utilizada para criar estátuas. E aí eu tomei esse prejuízo, né? Não teria tomado esse prejuízo se eu tivesse cobrado 50% na entrada. Corre o risco ainda da pessoa pagar 50% na entrada e chegar no meio do caminho e ela desistir. Mas pelo menos você já vai ter 50% do dinheiro, né? E ficou ali, você tomou um pouco de prejuízo, a pessoa também tomou um pouco de prejuízo e tá bom. É melhor do que se só um tomar o prejuízo. Então, peça um e-mail formalizando, peça 50% na entrada e 50% na entrega. Eu tinha conversado falar sobre a questão de revisões. É muito comum você fazer o projeto e a pessoa pedir revisões. Faça o processo por etapas. Fazer, por exemplo, esboço. Você faz isso depois que a pessoa já pagou 50%. Você sequer abre o programa, o software, se a pessoa não pagar. Enquanto a pessoa não pagar 50%, você não desenha um pixel, que seja. A pessoa pagou seus 50%, você já começa. Aí você faz o esboço. Primeira coisa que você faz um esboço e envia para a pessoa. O esboço vai dar o formato geral daquilo que você está fazendo.
Se a pessoa aprovou o esboço, beleza, a estrutura vai ser aquela. Depois não adianta a pessoa querer retornar do início do projeto. Se ela falou, eu quero um personagem assim assado, o tamanho é tal. Você faz um esboço, define ali a silhueta do personagem, tal, manda para ele. É isso aqui? É isso aí mesmo que eu quero. Beleza. Confirmou, aí você vai trabalhar em cima daquele esboço. Por quê? Se chegar depois a pessoa falar, não, eu quero diferente, eu quero o personagem com o dobro de tamanho. Aí você pode alegar, falar, não, mas o esboço aprovado era nesse tamanho. Então eu vou fazer nesse tamanho que foi aprovado. E tudo por e-mail. Manda por e-mail para ficar tudo registrado. Beleza. Então a primeira revisão é revisão de esboço. Ela aprovou o esboço, segue o projeto. Aí, no meio do projeto, ou quando tiver finalizado, você finaliza e manda novamente. Aí o cliente vai ter direito a mais uma alteração. Então faça no máximo duas alterações. Uma alteração no estágio de esboço apenas e uma alteração no estágio final. Você finalizou, a pessoa pediu a alteração. Você faz a alteração que ela quer. Alterações adicionais devem ser cobradas. Porque quando você deu o orçamento, você passou o orçamento para fazer aquele trabalho, naquele prazo de tempo. Se a pessoa fica pedindo para mudar demais, está extrapolando o seu tempo, então ela tem que pagar a mais por isso. E tudo isso tem que estar ali definido no seu e-mail inicial ou no contrato. Se você for fazer contrato, define isso. Se você for mandar só um e-mail, define isso. Aí você estipula lá, o valor X pelo trabalho, 50% antes, 50% na entrega. Direito a uma alteração no momento de esboço, após o esboço ser aprovado, conclusão do projeto, uma alteração ao final do projeto. Alterações adicionais, você vai cobrar tanto por tal tipo de alteração, tanto por tal tipo de alteração. O arquivo só será entregue, aí você pode estipular também qual é o formato que vai ser entregue o arquivo, se vai ser o arquivo editável, se vai ser só os arquivos PNG. Eu recomendo que você envie somente os arquivos PNG e não os editáveis, porque o cliente ele pagou pelo resultado final e não pelo processo que você utilizou. Então, os arquivos editáveis ali do EasyPrite, do Photoshop e tudo mais, eles ficam com você, que são os arquivos editáveis. Você entrega os arquivos PNG, porque senão o que acontece? A pessoa pega seus arquivos editáveis e ela mesmo começa a fazer trabalhos, editar, sem passar por você. Você fez aquilo, entregou, beleza, mas se ela quiser mexer no arquivo original, aí ela precisa te pagar por ele. Se ela quiser os arquivos originais para depois editar da forma que quiser, então ela tem que pagar um adicional por isso. É igual fotografia. Quando a pessoa tira uma foto, você cobra pela foto final. Você não vai dar para ela a foto com os filtros de edição ou mesmo um vídeo que você editou. Você não vai mandar o arquivo editável para a pessoa ir lá, ver como que você fez cada coisa, pegar seus plugins, seja lá o que for, seu processo, e depois fazer igual em cima do arquivo editável que você fez. Então você não entrega tudo, não. Então estipula tudo lá, todas as alterações e beleza. E quando você for enviar arquivo de amostra, né, de alteração, coloca ali o que você pode fazer. Ao invés de você mandar o arquivo original, porque às vezes a pessoa é inocente de fazer isso, né? Pegar o arquivo editável ou o arquivo PNG prontinho e envia para a pessoa. O que você tem que fazer? Você manda um print e ainda coloca uma marca d'água em cima. De forma que, sendo um print, ele não está no tamanho original.
Por exemplo, você abre ali numa tela inteira, dá um print e aquilo vai ficar numa resolução muito maior do que o que seria para pixel art. Pode até colocar ali aquele fundo quadriculado ao invés do fundo branco, e aí fica todo quadriculado, já dificulta caso a pessoa queira roubar o seu print e usar o print dentro do jogo, né? Coloca a marca d'água para evitar que o seu cliente simplesmente pegue o trabalho e fale, não quero mais não, desisto do trabalho, não paga os 50% restante e ainda fica com o seu trabalho. Então, mande as amostras tudo com marca d'água. Marca d'água e printada com fundo ainda quadriculado para que a pessoa não pegue nada seu. E aí, quando a pessoa te pagar os 50% restantes, aí você envia para ela. Por e-mail também, para provar que você de fato enviou aquilo. Então, tudo isso é muito importante. Outra coisa que você pode fazer também é oferecer os seus trabalhos em plataformas de freelancer. Plataformas de freelancer como Orkana, Fiverr, etc. Que são plataformas em que você se cadastra como freelancer. Na Orkana funciona da seguinte forma: você se cadastra como prestador de serviço e aquelas pessoas que precisam contratar serviços vão se cadastrar como contratantes. Aí elas vão colocar o seguinte, preciso, isso contratante dentro da Orkana, preciso de alguém que faça um cenário em tileset de floresta de jogo plataforma assim assado. Aí ela abre esse projeto, essa vaga, digamos assim, que tem esse projeto, ela vai pagar tanto e tudo mais, tem tudo especificado. Você, como um prestador de serviço, você pode ir lá naquela vaga e se candidatar àquela vaga. Aí você pode, eu não sei exatamente como que funciona totalmente, aí você pode enviar seu portfólio, tudo mais, se candidata àquela vaga. Outras pessoas também vão se candidatar à vaga, vai inclusive aparecer a quantidade de pessoas que estão se candidatando àquela vaga. E aí o contratante vê ali que você se candidatou e ele pode te escolher com base no seu portfólio. E aí ela vai analisar todas as pessoas, os perfis de todo mundo do portfólio e escolher quem vai se candidatar. E assim vão ter vários projetos daquela área e você pode ir ali se candidatando. Mas tem um limite do quanto que você pode se candidatar diariamente, mensalmente e tal. O Fiverr funciona de forma um pouco diferente, você oferece e as pessoas aparecem te contratando. O Orkana primeiro oferece seu serviço e você se candidata à vaga para aquele freela. O Fiverr, você oferece o serviço e então aparecem pessoas querendo aquele serviço. Você pode inclusive utilizar essas plataformas para poder criar sua lista de clientes. Você pode primeiro começar ofertando seus serviços no Orkana e, através daqueles clientes que você consegue, você conseguir clientelas de longo prazo. Você faz o serviço para um cliente e depois você pode, por fora, fazer serviços para aquela pessoa, talvez cobrando, dando um desconto a mais, tudo mais. Então tem como você fazer isso também, utilizar essas plataformas como forma de criar sua carteira de clientes. Outra coisa importante é que você divulgue a sua arte nas suas redes sociais, seguindo um estilo, seguindo uma linha de trabalho que você quer fazer. Então é importante que suas publicações sejam, na maioria, seguindo aquela linha que você quer fazer ali para os seus trabalhos. Então é muito importante você divulgar a sua arte. E aí você pode utilizar redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, dá para você gravar você fazendo as suas artes e aí condensa isso num time-lapse, divulga lá no TikTok, no YouTube e por aí vai. Twitter também é uma plataforma boa, para que agora é X, né?
Tem muito pessoal da área do desenvolvimento de games nessa rede, dentre outras plataformas também que também são focadas para artistas. Bom, então é isso aí. Já passamos bastante do tempo que eu gostaria para esse podcast, mas eu acredito que ficou bem interessante e bem útil aí para quem gosta desse assunto e precisa ter esse tipo de informação. Deixe aí os seus comentários, suas dúvidas sobre esse assunto, que aí no próximo eu respondo tal como eu fiz aqui nesse episódio. E acaba também agregando para o podcast, agregando para o conteúdo, para o tema, porque sempre esses comentários, essas dúvidas acabam trazendo à tona certos assuntos que vale a pena a gente abordar. Então deixe seus comentários, suas dúvidas, conheça os cursos da Indie Power, que eu vou deixar o link na descrição, e também o meu jogo Área 37. Os links também estarão na descrição. É isso aí, nos vemos na próxima. Até mais!